Mano, o Rox de Zebek simplesmente humilhou o Garlin e os Cavaleiros Sagrados. E agora vai começar uma treta absurda do Imu contra o Kaido, Zebek e o Barba Branca. Meus amigos, esse incidente de God Valley não é pra qualquer um, porque só tem peso pesado nessa ilha, mano. E os caras tão tendo um feito absurdo nesse arco. Mas vamos lá, o capítulo começa com um anúncio de que o Garlin e o Rox estão em um combate frenético a noroeste da ilha. Eles pedem pra enviar reforços e tal, e o nome desse capítulo é Battle Royale, porque tá literalmente todo mundo tretando de um lado pro outro. A gente vê ali no mapa que tem os Piratas Roger de um lado, os Piratas Rox do outro, o Rox e o Garlin tretando em um lado da ilha, o Roger no meio de todo o fuzuê e a marinha junto com eles. Então, mano, o caos tá literalmente instaurado nessa ilha, que é o que a gente já esperava do incidente de God Valley, né? Vamos concordar. Mas baseado nessa localização, a gente consegue entender a fala do Roger logo em seguida, aonde ele diz que o Rox tá logo atrás deles, no caso dos Piratas Roger, e a marinha bem na frente deles. Então eles meio que tão encurralados. Aí ele fala pro Rayleigh ir na frente, porque ele dá conta dali, e ele anuncia pra todo mundo que o Rayleigh conseguiu salvar a Shaq. Só que daí geral fica indignado, porque todo mundo queria salvar ela, não queria que fosse o Rayleigh, tá ligado? Tanto que até tem um maluco que fala pra derrubar o Rayleigh e pegar a Shaq. Só que daí o Chique já fica pé da vida com ele, manda ele calar a boca, porque se eles fizerem isso, eles podem machucar a Shaq, né? Então agora o objetivo deles não tá mais em recuperar a Shaq, mas sim em roubar os tesouros da ilha. Na fuga, o Rayleigh diz que precisa contar uma coisa pra Shaq, mas antes dele falar, ela diz que não precisa contar porque ela já sabia o que ele iria dizer. Agora a pergunta que fica é o que exatamente que o Rayleigh iria dizer pra ela? O que fica subentendido aqui é que ele ia se declarar pra ela, falar que ama ela, alguma coisa nesse sentido e tal. E aí talvez pelos atos heróicos dele, ela falou que não precisava ele dizer, porque os atos dele meio que já tinham demonstrado isso. Ou pode ser alguma outra coisa que a gente não tá ligado, talvez algum mistério que a gente vai descobrir um pouco mais pra frente. Porque assim, mano, pode ser uma coisa muito simples e pode ser uma coisa muito complexa. Vamos lembrar que a gente tá falando uma história do Eiichiro Oda, então nada aqui é por acaso. Agora, indo pro depósito de mercadorias no armazém número 1, a gente vê o Ivankov e o Kuma, e eles conseguiram encontrar duas Akumas no Mi. No caso, a Akuma no Mi que o Dragon vai comer e a Akuma no Mi do próprio Kuma, que é aquela lá da pata muito louca. Só que antes deles conseguirem comer, a Big Mom aparece e dá um porradão no Ivankov, assim, pegando a Akuma no Mi dele, que no caso seria do dragão. E quando ela vai pra pegar a Akuma no Mi do Kuma, ele come ela antes que ela consiga. E o Ivankov fica feliz da vida, porque agora ele sabe que isso já é uma vitória pra eles, porque agora o Kuma vai conseguir salvar muitas vidas com o poder daquela Akuma no Mi. E indo pra visão da marinha, tá tudo um caos. A gente vê o Garp ligando pro Sengoku pedindo se ele sabia sobre tudo aquilo, porque o que fica entendido pra nós é que o Garp não sabia sobre esse tal dia da caça que tá rolando ali em God Valley. E aí o Sengoku diz que se ele bem se lembra, o marinheiro que pediu informações sobre isso nunca mais foi visto na marinha. E aí o Garp cai na realidade de que sim, aquilo ali é um massacre que a marinha tava promovendo. A grande pergunta é por que o Garp permaneceu na marinha mesmo após ter descoberto sobre tudo isso? Porque, mano, beleza, ele não sabia, pelo que deu pra gente entender, até esse momento sobre o dia da caça. Que é esse rolê aí que os Teirubito vão lá e começam a caçar todo mundo de um país que não seja afiliado da marinha. Simplesmente por diversão, os caras são uns babacas. Só que, beleza, até aquele momento ali, cara, a gente releva, né? Porque o Garp não sabia sobre aquele dia da caça. Mas a gente vê que ele continua na marinha. Por que ele continuou? Por que depois disso ele não se revoltou e saiu? Tipo, por que ele não foi pro exército revolucionário com o filho dele, mano? Cara, talvez ele poderia ter sido o cara que fundaria o exército revolucionário, né? Mas vamos tentar entender tudo que vai acontecer. Eu acho que ainda vai ser revelado muita coisa nesse incidente de God Valley. Porque parando pra pensar, realmente não faz sentido o Garp ter essa justiça que a marinha tem e ainda assim permanecer nela depois de ter visto todo esse massacre. Ele viu várias pessoas mortas, ele viu tudo que a marinha tava causando. Por que ele não saiu, mano? Essa pergunta vai ficar ecoando na minha cabeça por um bom tempo. Mano, eu sei que você tá curtindo esse capítulo, mas se você curtiu essa peita do Luffy, ela é uma oversized do Gear 5, que é muito braba, mano. E você só encontra ela na Nodashi, que tem muita peita de anime da hora, mas não só camiseta oversized. Também tem camiseta básica, moletom, calça de moletom, cara, tem várias opções pra você lá. E se você usar o cupom de desconto Grifler10, você tem 10% de desconto na tua compra. Então corre lá e aproveita esse cupom de desconto e já garante a tua peita brabíssima da Nodashi. Agora, indo pra visão do Zebek, a gente vê que ele tá fugindo do Garlin e dos Cavaleiros Sagrados, mas não só deles, eles também estão fugindo de membros do clã Dave transformados em
demônios, transformados no caso pelo poder do Imu, como a gente viu que ele consegue fazer em Elbaf. E inclusive dentre esses demônios tá o pai e a avó do Xebec, então fica bem mais pesado. E aí a gente vê o Garlin ferido por conta de um ataque que o Xebec causou nele. Mano, isso só mostra que o Xebec é muito poderoso. E ele mesmo fala que o Xebec é poderoso porque vai demorar um tempo pra ele se regenerar daquele ataque. Só que aí a Cavaleira Sagrada que tá junto com o Garlin naquele momento diz que pelo menos agora eles sabem que o Xebec faz parte do clã Dave e que se eles capturassem ele, a vossa excelência ficaria muito feliz. No caso, o Imu. E aí no meio dessa confusão toda, a Aeris quer descer do colo dele. Só que o Xebec não quer deixar ela descer de jeito nenhum, porque segundo ele, se um Dave acabar sendo capturado, essa pessoa sentiria uma dor tão terrível que o inferno iria parecer brincadeira. Eu só não entendi exatamente o porquê que fazer parte do clã Dave faria com que ele sentisse uma dor maior. Pode ser que seja porque o Imu tá caçando o clã Dave, então talvez eles torturassem mais eles, alguma coisa nesse sentido. Só que a Aeris diz que sabe disso, até porque ela já se considera como uma Dave, porque quando ela foi pra lá, todos foram gentis com ela, mesmo sabendo que ela era uma pirata. E ela fala isso lembrando dos pais do Xebec. Agora, qual que é o sentido disso? Porque, tipo assim, meio que a família dele tratou ela bem, mesmo sabendo que ela era uma pirata, mas o Xebec também é pirata. E pelo que deu pra gente ver, ela conheceu o Xebec depois dele já ser pirata. Então, ficou meio confusa essa fala aí, mas segue o baile. Então ela fala que sabe muito bem o que aguarda eles e pula do colo do Xebec, falando que se ela fosse uma mulher incapaz de proteger o próprio filho e ficasse dependendo do Xebec o tempo todo pra tudo, ele não teria se apaixonado por ela, não é mesmo? E realmente faz muito sentido essa fala dela, porque o Xebec é um cara muito brabo, então ele precisa ter uma mulher à altura do lado dele. Só que aí o Rox chama ela de idiota, e ela só fala que se eles fossem capturados pela marinha, ela mataria o Tite e depois se mataria, justamente pra eles não serem capturados e torturados pela marinha. Mas ela fala que eles vão dar um jeito de sobreviver e vão se reencontrar em Lulúcia. Cara, e é muito louco parar pra ver o quanto que o Oda escreve bem histórias de mães, porque, mano, para pra pensar o seguinte, até agora a gente já teve várias mães durante a obra que fizeram atos grandiosos, e aqui tem mais uma fazendo isso, porque para pra pensar que ela falou que ela mataria o próprio filho e se mataria se eles fossem capturados. E nesse contexto a gente entende que ela mataria o Tite justamente pra ele não sofrer mais, então seria meio que a salvação dele caso eles fossem capturados, porque segundo a fala do Xebec, ser capturado por eles faria com que o inferno parecesse brincadeira. Então ela ama tanto ele que ela mataria ele. Isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo mostra um amor absurdo dela de chegar a esse ponto justamente pra conseguir livrar ele do mal, tá ligado? Por mais que ainda assim seja um debate muito difícil de você entrar. Só que aí o Garlin aparece dizendo que o Xebec finalmente abandonou eles e agora se pergunta como que o Xebec vai atacar eles. E o Xebec fica bem indignado, falando que no final das contas ele que acabou sendo salvo. Então o Rox dá um ataque extremamente cabuloso no Garlin, fala que eles não vão passar dali e manda eles vir pra cima porque ele vai deitar todo mundo na porrada. Cara, o Rox é muito brabo, mano. Isso tudo enquanto a Aeris e o Tite estão vazando dali. Agora, voltando pro armazém número 1, onde a Big Mom tinha conseguido pegar a fruta do dragão, ela diz que pretende dar essa fruta pro Katakuri. E, cara, para pra pensar o seguinte, se o Katakuri tivesse essa fruta, aí a tripulação da Big Mom ia ser muito mais perigosa. Porque imagina só o poder do Kaido no Katakuri. Tudo bem que a gente entende que tem uma diferença ali de força também e tal, mas ainda assim o Katakuri é sim muito forte e essa fruta só ia fazer com que ele ficasse muito mais apelão, mano. Só que aí do nada o Kaido chega e dá um porradão na cara dela e rouba a fruta dela, assim comendo a fruta na mesma hora na frente dela, e óbvio que ela fica pé da vida com ele. Cara, e aí a gente vê um quadro que tem um significado muito grande, onde de um lado nós vemos o Dragon fugindo com o Shanks e do outro lado a gente vê a Aeris fugindo com o Tite. A Aeris tá correndo pra frente e o Tite tá virado pra trás. O Dragon tá correndo pro lado e o Shanks tá virado pra frente, no caso pra nós, pros leitores. E o que ambos falam é que não vão deixar ele morrer. Ou seja, o Dragon não vai deixar o Shanks morrer e a Aeris não vai deixar o Tite morrer. É muito louco parar pra pensar que a gente tem dois Yonkous nessa cena, mano. E os dois estão sendo salvos de todo esse incidente cabuloso que aconteceu ali, enquanto os pais deles estão em uma treta absurda na ilha. Agora, indo pro armazém número 2, a gente vê que os piratas Roger encontraram vários tesouros, só que quando eles vão pegar esses tesouros, alguns piratas Rocks aparecem pra tretar com eles. Então a gente vê a marinha não querendo deixar os piratas saírem da ilha e tal, só que a gente vê uma fala do Garp falando que nessa ilha, onde a loucura reina sobre a razão, a justiça pertence à marinha do governo mundial. Só que, como a gente
sabe, é uma falsa justiça, né, mano? Porque olha só o massacre que eles estão promovendo nessa ilha. Tem vários escravos pedindo pra que deixem eles fugir, só que a resposta da marinha é que God Valley é um país não afiliado ao governo mundial, então eles exigem a sua rendição imediata. Ou seja, a marinha sendo corrupta como sempre foi. E de novo volta aquela pergunta, por que que o Garp, vendo tudo isso, não saiu da marinha, mano? E então nós vemos um quadro do Imu conversando com o Saturn, onde ele pede se o Rox tinha sido derrotado. O Saturn fala que as coisas fugiram um pouco do controle deles, mas que mesmo assim, ele tinha a estranha sensação de que mesmo em meio àquela destruição, algo novo estaria pra nascer. E quando ele fala isso, a gente vê um quadro de um dragão surgindo muito cabuloso no fundo. E só o Imu falando que não iria permitir tal coisa. E a gente vê um quadro rápido do Kuma salvando várias pessoas com o poder da Akuma no Mi dele. Ou seja, ele acabou de conseguir o poder daquela Akuma no Mi e ele já tava salvando a galera, tirando as dores deles e tudo mais. Tudo bem que depois ele vai ter que sofrer o dano disso tudo. Mas desde que ele conseguiu a Akuma no Mi, ele já tava salvando pessoas. Cara, o Kuma é com certeza um herói em One Piece. Só que aí do nada surge um haki extremamente poderoso na ilha de God Valley. Haki esse que faz com que Rox de Zebek, Gold Roger e Monkey D. Garp tremam na base. Não tremam de medo, mas percebam esse haki, tá ligado? É 3 monstros sentindo quão poderoso é aquele haki. Tanto que um dos membros da tripulação do Roger vai falar pra ele que aquilo seria os piratas Rox, só que na verdade ele acha que não foram eles. E muito provavelmente ele disse que não achava que eram os piratas Rox, talvez porque esse haki é mais poderoso do que o do Rox, mano. Isso sim é um bagulho absurdo. Só que aí, meus amigos, a gente vai ver o resultado da batalha do Rox contra o Garlin. E, mano, o Rox humilhou todos eles sozinho. Você tem noção de que o Rox derrotou o Garlin, os Cavaleiros Sagrados e os membros do clã Dave transformados em demônios sozinho. Ele tancou todo mundo. E a fala dele nesse momento é que eles mexeram com a família dele. Então o negócio agora é matar ou morrer. Cara, o Zebek é muito brabo. O cara tá farmando aura infinita nesse capítulo, mano. E se isso já não bastasse, na última página do mangá, ele vê que o Barba Branca e o Kaido aparecem pra ajudar ele. Ele até fala que eles nem vão sair no lucro, mas mesmo assim foram ajudar ele. E o Newgate só fala pra ele não esquentar, até porque é sempre ele que paga a conta mesmo. O Kaido pede pra eles olharem pra cima. E aí a gente vê um quadro insano dos 3, um do lado do outro, mano. Cara, isso aqui foi absoluto cinema demais. O Kaido transformado já em dragão, dizendo que recebeu um novo poder e agora quer testar isso. O Zebek falando que nunca tinha visto ele tão animado assim. E eles 3 em uma pose, mano, absurda. Eles são literalmente o trio monstro de God Valley, mano. Aí o Barba Branca pede pro Zebek o que é aquilo. E então a gente vê uma silhueta do Imu possuindo o corpo do Saturn. O Garp incrédulo ainda se pergunta o que tá acontecendo naquela ilha. O Roger fala que isso sim é uma aventura, por mais que ele não saiba de muita coisa ainda. E essa fala dele lembrou demais o Luffy, porque, mano, eu imagino muito o Luffy nessa situação extremamente tenebrosa, falando esse tipo de coisa, de tipo, nossa, mano, isso sim que é uma aventura, vamos lá. O mais pirata possível, vê o perigo e dá risada na cara do perigo. Foi literalmente isso que o Roger fez aqui. E o Zebek diz que se tivesse que colocar aquilo em palavras, diria que aquilo é o próprio mundo. Cara, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos capítulos mais épicos de One Piece até agora. Pelo menos do arco de Elbaf, ele foi um dos melhores disparado, mano. Porque olha tudo o que aconteceu. A gente viu o Zebek farmando aura o capítulo inteiro. O cara derrotou o Garlin, os Cavaleiros Sagrados, os membros do clã Dave transformados em demônios e agora ainda vai tretar contra o Saturn possuído pelo Imu. Realmente o Zebek faz jus ao título de ser um dos piratas mais fortes dessa obra. Mas se você tá curtindo essas reviews que eu tô trazendo aqui dos capítulos, deixa o teu like nesse vídeo, porque, mano, você não tem noção do quanto isso ajuda a gente, porque você deixa do like e mostra pro YouTube que você gostou desse vídeo, assim ele vai recomendar cada vez mais. E também se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo que a gente soltar. Vai ter as reviews dos capítulos, teorias e tudo mais. E agora que tá acontecendo esse incidente de God Valley, eu vou trazer tudo completo aqui pra vocês em detalhes dos capítulos. Muito obrigado pela moral de ter assistido o vídeo até aqui e tamo junto. Valeu!